Olá, boa tarde, Feliz Natal. Boa tarde. O Jornal Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Em mensagem de Natal, o presidente Michel Temer faz balanço do governo em 2017 e pede a aprovação da reforma da Previdência. Eleita pelo dicionário inglês Collins como a expressão do ano, as fake news vão rondar o dia a dia dos brasileiros, ainda mais no ano que vem por causa da eleição. No Peru, o ex-presidente Alberto Fujimori ganha indulto e sai da cadeia, onde cumpria pena de 25 anos. Na celebração do Natal, o Papa Francisco pede paz em Jerusalém e o reconhecimento de 2 estados. Antes, ele também pediu respeito aos imigrantes e refugiados pelo mundo. A volta às quadras de uma grande campeã e os líderes que andam cada vez mais perto do título no futebol europeu. Um deles é o Manchester City, do cortejado técnico Pep Guardiola, que deve até ter esquecido o que é perder uma partida do campeonato inglês. O ano vai terminando e é hora de fazer um balanço do que passou. Muitos adolescentes brasileiros querem esquecer maus bocados na escola. Quase metade deles diz já ter sofrido algum tipo de bullying neste ano. Para combater esse tipo de assédio, escolas públicas e privadas se preparam para o novo ano com iniciativas que envolvem alunos e professores. Gerar empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Com esse objetivo, o professor mediador Victor Moraes Filho estimulou alunos da Escola Estadual Jornalista Davi Nasser, no bairro Capão Redondo, sul da capital paulista, a criar esta peça teatral sobre bullying. Muitos reviveram experiências. Hoje nós vamos falar sobre... bullying, professora? O bullying. Elas simplesmente me excluíam, me deixavam pra lá e falavam que eu era feia, que meu cabelo era muito ruim. Após a peça, eles tomam aquela coragem, nos procuram e aí nós, através dos parceiros, encaminhamos para o psicólogo, psiquiatra, seja lá o que precisar. A aparência física é uma das principais razões para a ocorrência de bullying nas escolas, segundo o IBGE. Quase metade dos estudantes brasileiros, entre crianças e adolescentes, afirma ter sido humilhada por colegas. O número vem crescendo em relação a pesquisas anteriores. A lei anti-bullying entrou em vigor em 2016. De lá para cá, disputas judiciais envolvendo escolas, pais, professores e alunos vêm crescendo. Só no Fórum João Mendes, o maior da capital, foram 8.400 processos. Na área civil, né, os pais respondem civilmente pelos atos dos filhos. Na área penal vai ser apurado nas varas especializadas da infância e da juventude. Ex-aluno da escola que mostramos na reportagem, Washington Wendell, que se prepara para cursar Direito, ajuda a lidar com o bullying. Na bagagem, a experiência de quem já foi vítima e agressor. Senta para conversar, procura saber o motivo, as duas histórias, os dois lados. Além de a pessoa que está sofrendo o bullying, o agressor ele também está passando por algum problema, alguma dificuldade para estar acontecendo aquilo. Coordenadora do projeto Cuca Legal, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, criado para promover saúde mental e emocional também nas escolas, a neuropsicóloga Adriana Foz explica como lidar com o bullying. Se a gente consegue escutar o adolescente, tanto que pratica quanto aquele que é a vítima, você vai ter muito mais condições de lidar e de poder resolver esses conflitos antes deles se tornarem nocivos. A gente fala do movimento nas estradas nesse feriadão, tudo tranquilo pelas rodovias que ligam São Paulo ao litoral e ao interior. O repórter Eduardo Campos está no Sistema Anchieta Imigrantes com mais informações para a gente. Boa tarde, Eduardo. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pelo menos 2 milhões de veículos deixaram a capital paulista nesse feriado prolongado de Natal. E a situação aqui na rodovia dos imigrantes, logo na chegada à capital paulista, é essa aqui, ó, sem trânsito. Dos 342 mil carros que desceram a serra, 284 mil já voltaram para São Paulo. A subida agora é feita pela pista norte da Anchieta e também pela Imigrantes. E a Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, estima que o trânsito deve ficar assim durante o dia todo, sem congestionamento. Então, depois do almoço de Natal, não vai ter problema não, o motorista pode voltar tranquilo. E nas demais rodovias que chegam à capital paulista, é a mesma situação. A situação que só deve piorar agora a partir de sexta-feira, quando a Ecovias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes, estima que por aqui passem 1 milhão de veículos em direção ao litoral paulista, Aldo.
Ok, Eduardo, obrigado pelas informações. E olha, o clima de Natal também toma conta da principal avenida de São Paulo, a Paulista. Tem uma boa ação, uma ótima ação acontecendo lá agora na hora do almoço. Quem conta pra gente é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Teve muita gente que deixou de almoçar com as famílias, tomar café com as famílias nesse dia de Natal para fazer o bem para os outros. Para ser mais exata, 130 voluntários que vieram prestar serviço aqui para moradores de rua. Já rolou um café da manhã desde as 6h30 da manhã e eu vou conversar agora com a Crislene Amage, que é responsável pela comunidade Santo Egídio Brasil, que vai contar o que está rolando agora e o que vocês ainda prepararam para esse Natal. Boa tarde. Boa tarde. Aqui está rolando o banho, café, barba, cabeleireiro e manicure. Depois do café da manhã, a gente vai oferecer lá no salão um almoço. Esse almoço ele só tem sentido porque a gente encontra semanalmente essas pessoas que são parte de uma grande família da comunidade Santo Egídio. Bom, vocês têm uma parceria com a Receita Federal, é o prédio onde vocês estão realizando esse serviço, e também com a Paróquia São Luís. E como você disse, é um trabalho anual, não se restringe só hoje, né? Sim, sim. Todo Natal a Receita Federal e a Paróquia nos apoiam nisso para organizar esse grande Natal para todas essas pessoas, mas semanalmente nós vamos levar um cafezinho, uma conversa e um pouco de apoio para essas pessoas. Certo. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, Feliz Natal e olha, quem quiser participar desse trabalho pode se tornar voluntário. A comunidade responsável ela é católica, mas ela está aberta para qualquer religião. É só ter boa vontade para ajudar e, como ela disse, o trabalho acontece ao longo do ano todo. Se você quiser conferir um pouquinho mais sobre tudo isso, é só entrar na página do Facebook, que é Comunidade Santo Egídio São Paulo. Lá dá para também pegar um contato para saber como ajudar nesse trabalho tão importante. Aldo. Maravilha, Adriana. Obrigado pelas informações. É o que a gente espera, né? Esses sentimentos, bons sentimentos do espírito do Natal que se estendam ao longo de todo o ano. Em pronunciamento na noite desse domingo, o presidente Michel Temer fez um balanço do governo em 2017 e pediu novamente a aprovação da reforma da Previdência, prevista para ser votada em fevereiro do ano que vem. Com uma mensagem de otimismo, Temer disse ter convicção de que os parlamentares irão votar a favor da reforma e que não faltarão ao Brasil. O presidente afirmou ainda que reformar o sistema previdenciário não é uma questão ideológica ou partidária. No vídeo de 5 minutos, Temer projeta um 2018 melhor, com mais estabilidade, empregos e realizações. O presidente fez um balanço positivo de sua administração, citando a aprovação da reforma trabalhista, a reforma do ensino médio e o resgate das contas inativas do FGTS. 2017 foi um ano de grandes desafios para todos nós, mas também foi um ano de conquistas importantes e, eu diria, essenciais para o país que queremos ser e vamos ser. No meio da ressaca dos gastos do Natal, pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito revela que mais da metade da população brasileira não está preparada para lidar com imprevistos financeiros. A pesquisa mapeou o chamado bem-estar financeiro e mostrou que 63% dos brasileiros não sabem lidar com imprevistos. E 59% disseram que não aproveitam a vida plenamente, porque não sabem como lidar com o dinheiro. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que estar bem financeiramente é gastar tudo o que ganha, ficar no 0 a 0. Só que esse indicador de bem-estar financeiro olha outras esferas da forma como o brasileiro lida com as finanças. Por exemplo, se esse brasileiro consegue lidar com o imprevisto, se ele pensa no longo prazo, se ele consegue pagar uma despesa inesperada. Isso é muito importante porque ter bem-estar financeiro não é só pensar no curto prazo, é pensar no longo prazo, por exemplo, para se programar para uma compra à vista ou para se programar para aposentadoria, enfim. O dado é importante porque ele olha a vida financeira de uma forma geral e não somente se o salário chega até o final do mês. Um aplicativo lançado pelo SPC pode ajudar o consumidor a fazer o cálculo do seu próprio bem-estar financeiro. Ele ganhará uma pontuação e poderá comparar com a média nacional e de outros países. O usuário descobrirá como andam suas finanças e receberá dicas personalizadas de educação financeira para melhorar a sua pontuação cada vez mais. E outra pesquisa revela que 6 em cada 10 brasileiros não conhecem nenhum tipo de investimento. Entre aqueles que resolveram investir em 2017, a poupança foi a preferida. Lucas
Lucas tem 21 anos e trabalha há 4. Ele mora com a mãe e usa o salário para pagar algumas despesas da casa, além da faculdade. E não consegue guardar nada do pouco que sobra. Às vezes saio, né? Vou tomar alguma coisa com alguns amigos meus, ou às vezes a gente vai para algum show, né? Ou vai para alguma balada, enfim. Mas com o fim da faculdade, no ano que vem, o executivo de relacionamento terá mais dinheiro para poupar. É aí que mora o grande problema, né? Se eu guardo esse dinheiro, aplico numa poupança, hoje a gente tem uma série de investimentos também, mas eu ainda não tenho uma ciência. País com a menor taxa de poupança de toda a América Latina. E os poucos que querem poupar, muitas vezes não sabem por onde começar. A poupança é a opção da maioria que decidiu investir. Em segundo lugar, vem os fundos de investimento, planos de previdência privada e compra e venda de imóveis. Na sequência, aparecem os títulos públicos e os fundos com ativos de renda variável. Para esse consultor financeiro, guardar dinheiro é um hábito. Por isso, a dica é começar o quanto antes. Se a pessoa não tem o hábito, talvez valha a pena você começar com a poupança, um valor pequeno, para quando esse valor começar a aumentar um pouquinho, você começar a olhar outras possibilidades de investimentos. Quanto mais aplicativos e redes sociais a gente usa, mais rastros deixamos. Embora essas informações facilitem o nosso dia a dia, é possível limitar o acesso que essas ferramentas têm sobre a nossa navegação. Elizabeth começou comprando passagens aéreas. Hoje a internet é como um shopping planetário, onde ela encontra produtos do mundo todo sem sair de casa. Ela economiza aquilo que é mais valioso para principalmente quem mora numa cidade como São Paulo, que é tempo. E quanto mais usamos recursos como aplicativos e redes sociais, mais expostos ficamos. Este professor da FIAP foi surpreendido por um anúncio que o pegou dentro do carro, numa conexão aparentemente inexplicável. Passou uma propaganda na rádio contando lá sobre uma promoção aí e tal. E aí, ao mesmo tempo, no meu Waze apareceu uma propaganda dizendo assim: você ouviu no rádio? Troque pontos e tal. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Mas essa invasão da nossa rotina, de todos os nossos dados pessoais e até dos nossos possíveis desejos, já começa a incomodar algumas pessoas. Só que até o suicídio virtual, como alguns chamam a possibilidade de deixar de existir no mundo virtual, também já é praticamente impossível. Para quem quer ao menos tentar limitar o alcance dos tentáculos virtuais da internet, o professor dá algumas dicas. No seu computador, ao acessar um navegador, clique antes no alto, no canto direito, e acione a janela anônima. Com isso, menos sites terão acesso às suas informações de navegação. Mas é preciso lembrar, quanto menos a rede souber sobre você, menos prática será a sua navegação e o seu acesso aos confortos que a tecnologia pode proporcionar. Se a gente quer ter acesso a esse mundo onde o nosso próprio celular já consiga prever se tem uma lanchonete que eu gosto aqui próximo e tal, a gente vai ter que acabar permitindo esse acesso. Por falar em internet, depois de se espalhar como praga pela rede, as notícias falsas se tornaram um instrumento de defesa dos líderes mundiais. O dicionário inglês Collins escolheu a expressão fake news como termo do ano 2017. Em 2018, ano de eleições por aqui, é bom ficar atento. Rose já compartilhou notícias falsas na rede social. Uma delas sobre a separação de Michelle e Barack Obama. Foi alertada por uma amiga. Na hora colocou assim, fake news. A empresária aprendeu a lição. Nunca mais também compartilhei mais nada sem checar. Além de espalhar mentiras, as fake news têm sido usadas como desculpas por líderes de vários países para negar fatos reais. O presidente Bashar al-Assad classificou de fake news o relatório da Anistia Internacional que aponta 13 mil mortes em prisões da Síria. Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, deu passe livre para viciados matarem traficantes. Shoot and shoot him dead. Agora, ele diz que os 12.500 assassinatos cometidos no país, também segundo a Anistia Internacional, são mentira.
Sempre houve formas de tentar evitar esse tipo de crítica com uma série de adjetivos. O que a gente tem visto agora é um mais novo adjetivo, uma mais nova arma usada por líderes que se sentem desconfortáveis com esse escrutínio da imprensa, que tentam desqualificar essa mesma imprensa utilizando esse adjetivo de fake news. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral montou um grupo para impedir o avanço das fake news durante a campanha do ano que vem. Cabe, novamente, ao eleitor médio, aquele que não quer ser vítima dessa briga de informação que vai ser cada vez mais forte na internet, se informar, pesquisar e vai ter que, para isso, gastar o seu tempo examinando as informações. Agora a gente fala de esporte. Vladir Lemos, apresentador do Cartão Verde, nos dá a honra da presença aqui. Tudo bem, Aldo Quiroga? Tudo bom, Vladir? A honra é minha. Estava brincando com o Aldo aqui, se existisse um sensor de fake news para as manchetes do futebol nesse momento que tudo é especulação, né? Mas vamos falar do que é verdade. Apesar da proximidade do Natal, a bola rolou em algumas das principais ligas da Europa. Tivemos muitos gols na Inglaterra e Itália com a vitória dos líderes Manchester City e Napoli. Mas o destaque do final de semana foi o grande clássico espanhol e, mais uma vez, ou melhor dizendo, pela terceira vez seguida, o Real Madrid perdeu diante de sua torcida para o arquirrival Barcelona. Vamos ver como foi. No aguardado superclássico espanhol, no estádio Santiago Bernabéu lotado, o recém-campeão mundial de clubes Real Madrid não conseguiu segurar o líder Barcelona, que venceu por 3-0, com gols de Suárez, Messi e Alex Vidal, já nos acréscimos da partida. Com esta contundente vitória, o Barça segue tranquilo na liderança da Liga Espanhola, agora com 45 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid, que tem 36. O Real, em quarto, tem 31. Na Inglaterra, a liderança permanece tranquila com o Manchester City, que mais uma vez passeou em campo e goleou o Bournemouth por 4-0, com 2 gols do argentino Sérgio Agüero, mais um de Sterling, e para fechar a conta, o brasileiro Danilo marcou pela primeira vez com a camisa azul. O City chega à incrível marca de 17 vitórias seguidas na Premier League e segue disparado na liderança, agora com 55 pontos, 13 à frente do Manchester United. Na Itália, a liderança continua com o Napoli, que jogou diante de sua torcida, mas foi surpreendido pela Sampdoria, que fez 1-0 com o uruguaio Gastón Ramírez. Alain, o brasileiro do time napolitano, empatou a partida aproveitando o rebote do goleiro Viviano. Em cobrança de pênalti, Quagliarella colocou novamente os visitantes em vantagem, mas a vitória de virada começou com este gol de Insigne e depois com o eslovaco Hamsik, que não só fez o gol que garantiu os 3 pontos na tabela, como se tornou o maior artilheiro da história do Napoli, com 116 gols, ultrapassando uma lenda do futebol mundial, Diego Maradona. Bom, e sobre o City do impossível Guardiola, 17 vitórias seguidas é recorde total no campeonato inglês. Vamos falar de tênis. O próximo sábado, dia 30, vai marcar o retorno de uma multicampeã às quadras. Os organizadores do torneio de exibições de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, anunciaram ontem que a americana Serena Williams, de 36 anos, vai participar do evento. Maior vencedora de Grand Slams na era aberta, com 23 troféus, Serena Williams está afastada das competições desde janeiro deste ano, quando conquistou o Aberto da Austrália pela 7ª vez, ao bater na final a irmã Venus. A saída temporária das quadras tinha uma razão muito especial: a primeira gravidez. Em setembro, Serena deu à luz a filha Alexis Olympe. Em novembro, se casou com o empresário Alexis Ohanian. Esta será a primeira vez que o torneio amistoso de Abu Dhabi receberá uma partida entre mulheres. E a adversária de Serena Williams será a letã Jelena Ostapenko, de apenas 20 anos, um dos destaques desta temporada. Depois do torneio, a tenista americana se prepara para o Aberto da Austrália, onde vai defender o título a partir de 15 de janeiro. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, recebeu ontem um indulto humanitário dado pelo atual presidente Pedro Pablo Kuczynski.
O filho de Fujimori, o deputado Kenji Fujimori, divulgou um vídeo em que o pai recebe a notícia de que poderia ir para casa. Em comunicado oficial, a presidência do Peru afirmou que uma junta médica oficial atestou que Fujimori sofre de uma doença progressiva, degenerativa e incurável, e que as situações carcerárias significam um grande risco à vida, saúde e integridade dele. No sábado, o ex-presidente do Peru havia sido levado a uma clínica particular de Lima após sofrer uma taquicardia. A oposição peruana acusa o presidente Pedro Pablo Kuczynski de oferecer um indulto humanitário em troca da abstenção de Kenji Fujimori e outros 9 congressistas na votação que poderia provocar o impeachment dele. PPK, como é conhecido, conseguiu se livrar no Congresso. Assim que a decisão foi divulgada, centenas de pessoas protestaram nas ruas de Lima. A filha do ex-presidente, Keiko Fujimori, que disputou a última eleição contra a PPK, usou o Twitter para agradecer. Alberto Fujimori governou o Peru entre 1990 e 2000 e cumpria a pena de 25 anos por crimes de corrupção e violação de direitos humanos. A seguir, mais um país decide instalar a embaixada em Jerusalém. A Guatemala cede à pressão norte-americana e muda sua representação em Israel. E a prova de que craque não espera clássico para encantar. O golaço de Neymar em partida beneficente. A gente volta já. O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, resolveu seguir os Estados Unidos e transferir a embaixada do país em Jerusalém, a embaixada do país em Israel para Jerusalém. O anúncio foi feito com uma postagem no Facebook. Jimmy Morales escreveu que a decisão foi tomada depois de um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e que já informou o Ministério das Relações Exteriores da decisão para que comece a mudança. A Guatemala foi um dos 9 países que votaram na semana passada a favor dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU sobre a decisão de transferir a embaixada norte-americana para Jerusalém. Outros 128 países rejeitaram. O anúncio norte-americano aumentou ainda mais a tensão entre palestinos e israelenses. Tanto judeus quanto árabes reivindicam Jerusalém como a capital de seus estados. E desde a assinatura de Donald Trump, a região tem sido palco de protestos e confrontos praticamente diários. O alinhamento entre Estados Unidos e Israel atinge também a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Netanyahu divulgou oficialmente que o país também vai sair da Unesco até o fim de 2018. O Papa pediu hoje pela paz no mundo. Na mensagem Urbi et Orbi, a cidade e ao mundo, Francisco citou países como a Venezuela, Síria, Coreia do Norte e a tensão em Jerusalém. Antes, ele havia pedido respeito aos refugiados. Na vigília do Natal, o líder da Igreja Católica fez um apelo em defesa dos que deixam suas terras e pediu caridade e hospitalidade. Francisco lembrou que na noite de Natal, Maria e José estavam em fuga por causa de um decreto do imperador Herodes e que milhões de pessoas não escolhem partir, mas são obrigadas a separar-se dos seus entes queridos, são expulsas de onde vivem. Sono espulsi dalla loro terra. O Papa pediu ainda que os países mantenham suas portas abertas para os migrantes forçados e completou: ninguém deve sentir que não tem lugar nesta terra. Na manhã de hoje, em pronunciamento na Praça São Pedro, Francisco aproveitou a ocasião para defender a paz em diversos territórios que enfrentam conflitos. Lembrou das crianças da Síria e chamou essas vítimas da guerra de reflexos do menino Deus. Também pediu para que os líderes mundiais se esforcem pela paz em lugares como a Venezuela e a Coreia do Norte. O pontífice falou de Jerusalém, território sagrado também para os cristãos, e defendeu a coexistência de 2 estados, com fronteiras internacionalmente reconhecidas, de Israel e Palestina. Tem certas partidas de futebol que carregam tamanho clima de descontração que muitos dos gols marcados por lá não são levados a sério. Mas gol bonito é gol bonito, né? E o Neymar, ao participar de um jogo beneficente promovido pelo atacante Nenê do Vasco, em Jundiaí, no interior de São Paulo aqui, marcou um gol que vale a pena a gente ver. A gente vai rodar, é um gol, estava 4-1 já para o time dos amigos do Nenê. E o Neymar, que chegou só no segundo tempo, vindo do Catar, aprontou isso aí que a gente está vendo. Eu acho que é gol para ser levado a sério, se a gente não levar em conta um placar que terminou em 17-11. Mas diante de 28 gols, esse sem dúvida foi o mais bonito de todos. Realmente é muita habilidade, né? Você chega a duvidar que a bola vai cair onde caiu. Legal. Neymar é Neymar.
Muito bom. Falar de outro gênio agora, olha, na madrugada do Natal de 1977, aos 88 anos, morria Charles Chaplin. 40 anos depois, a obra de um dos maiores gênios do humor ainda continua viva e muito atual. As dificuldades e o drama da infância influenciaram suas obras. Em O Garoto, de 1921, um de seus clássicos, Chaplin conta a história de um menino abandonado pela mãe que passa a ser criado por Carlitos. Na Pele do Vagabundo, Chaplin usou o humor para criticar, no filme Tempos Modernos, as condições desumanas de trabalho que considerava absurdas e cruéis. E os males da tirania, em O Grande Ditador. Chaplin pagou um preço alto por tocar em temas espinhosos e criticar o poder. Chamado de comunista e investigado pelo governo norte-americano, foi deixado de lado por Hollywood por muitos anos. Só foi reconhecido 5 anos antes de morrer, com um Oscar pelo conjunto da obra, em 1972. Sweet people. Thank you. Fred, no Cruzeiro? Do Galo para o Cruzeiro, confirmado. Confirmado? Confirmado. Muito bem. Obrigado, Valdir, pela participação aqui. Uma honra. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você que acompanha a seguir o programa Panorama.